Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E estão todos convidados a fazerem parte do nosso programa Ilan Islam, este programa que é especialmente do canal Islam Dawa. E hoje estamos com o nosso convidado especial, há muito tempo que estava desaparecido das nossas telas, mas mais uma vez nos encontramos com ele e queremos nos brindar com mais um tema. Sheikh, primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Muito tempo fora das câmeras, mas felizmente sim, mais uma vez com Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Nós fizemos plano e Allah faz plano dele, e não resta dúvida que Allah é o melhor planeador. Mas já cruzamos. Alhamdulillah. E os nossos internautas estão especiais convidados também para acompanhar o nosso tema, esse tema que deixa a desejar, não só dá-nos também água na boca, porque é um assunto que muitos de nós só ouvimos dizer, mas como se faz, não sabemos. E achamos o chefe como a pessoa que pode explicar com A mais B a respeito do assunto. Nós queremos falar do Tauba. Tauba este que muitos dos chefes falam que chama-se arrependimento. Então, este arrependimento, o que é? O chefe pode nos explicar. O que é arrependimento? Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Rabbi. Ya wahidan fi mulkihi ma lahu thani. Ya man idha qultu ya mawlaya labbani. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلوات الله عليه والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, em primeiro lugar, o termo tauba significa voltar. O árabe diz taba e yatubu taubatan, é regressar de um ato que você tomou ou que quer fazer e depois mudar de intenção, voltar para trás. Taba yatubu taubatan, é regressar. Mas literalmente esse termo podemos usar tauba, yani a tauba bimana arrependimento. Por isso que Nabi Salama dizia an-nadamu tauba. Sentir remorso de uma certa coisa também é arrependimento. Porque o remorso aparece do arrependimento. Quando você decide quero matar alguém, sente remorso, significa o quê? Regresso daquela prática que você intencionou. Então também an-nadamu tauba. O remorso é arrependimento. Não resta dúvida que o arrependimento no Islã é uma peça fundamental. É uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala em vários ayats você vê Allah dizer fafirru ila Allah, voltem para Allah. Aina yufakun, para onde vocês gastam? Significa, é uma maneira de chamar a atenção ao ser humano para regressar a quê? Allah subhanahu wa ta'ala. Diz Allah jalla wa ala wa taqaddas ismuhu wa jalla dhikruhu wa jalla thana'uhu no Quran. Allah diz: Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah primeiro usa harf nida. Harf nida yani ya ou harf nida. O ya é letra de chamamento. Ya. Então Allah usa aqui o termo ya ayyuha, ou vós. Aí, ya ayyuha alladhina amanu. ليس آمنوا فقط, آمنوا بالله ورسوله. Aqui Allah está a chamar os Ahlul Tawhid. Ya ayyuha alladhina amanu, ou vocês que credes, tubu ila Allah, arrependam-se para Allah, taubatan nasuha, mas um arrependimento sincero. Não pode ser um arrependimento de brincadeira, tem que ser um arrependimento sincero. Diz alayhi salatu wassalam: Inna Allah yaqbalu taubata ma lam yugharghar. Esta parte aqui quero explicar com muito ênfase. Exatamente. Quero explicar exaustivamente, como dizem os portugueses. Olha, há pessoas que dizem: você se cometer pecado, a segunda vez Allah não vai te perdoar. Olha,
o versículo que as pessoas levam está a falar de kufre, não está a falar de tauba. Thumma amanu, thumma kafaru. Aí não está a falar de pecado, está a falar de crer e descrer. Thumma amanu, thumma kafaru. Thumma amanu, thumma kafaru. Thumma zdadu kufra. A terceira vez é zdadu. Até Allah utilizou o termo zdadu, exagero. A terceira vez é exagero, kufra. Já não terá perdão mais. É descrença total. Agora, quanto ao dhunub, pecado, inna Allah yaqbalu tawbata ma lam yugharghar. Allah continua a aceitar o perdão do seu servo até que a alma chegue na garganta. Enquanto a alma não chegar na garganta, os pecados ou as portas do tauba estão abertas. E nós sabemos quando é que a alma chega na garganta. Quando você está onde? No sakarat al-maut. وجاءت السكرة الموت بالحق. Não é? Quando o sakarat al-maut toma conta de ti, você aí já não tem como regressar para o dunya. Aí, então, as portas do tauba ficam encerradas. Porque você já está a ver o malakul maut, já está a ver o jahannam, já está a ver o jannah, já está a ver do outro mundo. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا, não é? إلى آخر الآية. Então, aqui, o tauba significa aquilo que tu praticas e depois regressas arrependido diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda pergunta que nós queremos dar ao Sheikh: quando é que este tauba é feito? A qualquer momento e altura o tauba é feito. Por isso que eu disse, an-nadamu tauba. E a qualquer momento pode ser feito. Depois de que tipo de ação? Mais ou menos. Qualquer tipo de pecado, Allah perdoa. Desde que o arrependimento seja sincero. Voltamos a uma pergunta antecipada. A resposta foi antecipada. Nós queremos chegar a esta pergunta, mas a resposta já foi antecipada. Sim. Eu queria dizer, ou quero dizer, quantas vezes é feito o tauba? Não tem limite de números. Por isso que o hadith está claro. Hoje eu faço o pecado maior. O hadith está claro. Vou me arrepender. Não. Atenção. Sim. Maior é esse que nós falamos aqui. Summa amanu, summa kafaru. Kafaru é pecado maior. É shirk. Summa amanu, summa kafaru. Então voltamos à segunda pergunta. Sim. Quando é feito? Quando acontecer o quê? Para você qualquer tipo de pecado. Mas... Se é qualquer. Sim, estou a ouvir. Estou a ouvir. Sim. Dentre os pecados, os ulamás escreveram livros. Kaba'ir al-dhunub. Ou dhunub al-kaba'ir. Os maiores pecados. Dentre eles, existe dhunub al-kaba'ir an-nawaqid al-Islam, que é os grandes pecados anuladores do Islam. Que são ashar. Quer dizer, os anuladores do Islam são 10. Mas não porque só são aqueles 10. Entenderam? Não só porque são aqueles 10. O Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab colocou ali 10. Entenderam? Então, aqueles pecados são aqueles que anulam o quê? O Islam. Dentre esses do Nubel Kabair, existem aqueles que anulam o Islam e existem aqueles que não anulam o Islam. Mesmo sendo grande, não anulam. Por exemplo, o zina é do Nubel Kabair. Então, este tem que fazer o arrependimento. Sim, o arrependimento. Exatamente. Pronto. E, por exemplo, no contexto de você praticar um pecado que anula seu Islã, como é que tem que contornar esta situação? O ayah está claro. Diz, Allah não perdoa aquele que lhe associa parceiros. وَيَكْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Mas fora disso, Allah perdoa qualquer pecado se ele quiser. Allah diz, إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْفِرُ. Não disse lan. Quando se diz lan, é harfo. É uma letra que nega a eternidade. Está a perceber, né? Certo. Então, aqui o termo, Allah usou lá. Simplesmente. Não utilizou o lan. Então, quando a pessoa comete shirk, enviar as atenções para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá fazer o quê? Irá lhe perdoar. Olha, vou lhe dar um exemplo para servir de resposta para esse assunto. Wahsh, aquele que matou o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza, depois da conquista de Meca, ele escreveu uma carta para quê? Para o profeta sallallahu alaihi wasallam.
disse inni uridu an aslam. Eu quero ser muçulmano. Mas há um versículo do Corão que não me deixa eu ser muçulmano. Qual é esse versículo? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Muçulmanos são aqueles que não invocam outros deuses senão o único Deus. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. E não mata nenhuma alma sem justo motivo. وَلَا يَزِنُونَ. E não fazem zina. وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Quem fazer isso cometeram grandes pecados. Então ele disse, os 3 pecados eu já fiz. Tá vendo? Os 3 pecados eu já fiz. Já cometi shirk, já matei, justamente, já fiz zina. Então eu serei perdoado. Lá revela de novo. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Esse que fazer esses pecados, sim, somente aquele que se arrepender, fazer boas ações, fazer boas práticas, são esses que Allah vai modificar de más ações para boas ações. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. São esses que Allah vai trocar de más ações para boas ações. Ele escreveu mais outra carta. Há uma condição nesta área. هل يقدر عمل الصالح أم لا? Não sei se eu hei de fazer boas práticas ou não. Então Allah revela o 3º versículo. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا, né? Aquele, Allah perdoa todos os pecados que existirem. Somente o shirk. Aquele que fazer shirk cometeu uma grande injustiça. Então aqui já fiz perceber. Pode sim, pode não. Ele, dependendo da compreensão do nosso internauta, assim como... cada um vai perceber como entende. Isso é normal. Então, quando o arrependimento, quando o pecado for maior, como o shirk, por exemplo, há como contornar pedindo tauba. Sim. Mas como é que se faz então? Esse tauba? É deixar de praticar o que você fazia. Mas tem uma ação concreta, ou uns rakats, dua, alguma coisa... Não é, você pode fazer 2 rakats. Sim. Nabi Salama diz, não há nenhum servo yuzinibu dhanban, que comenta qualquer pecado, faz o wudu, depois yusalli rakata, depois faz 2 rakats, pede perdão a Allah, illa ghafara Allahu lahu, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar. Bom, e temos já outra pergunta. Se este arrependimento a pessoa querer fazer, mas o arrependimento no qual ele quer fazer está relacionado com magoar alguém, quer dizer, tirou algo de alguém, sem o consentimento dele, e eu quero me arrepender sobre aquela ação. Esta prática tem que ser acompanhada com... Agora, esse é aquele que se chama, porque existe hukukul ibad e existe hukukullah. Hukukul ibad é direito das pessoas, dos servos. E existe o direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Você quando não faz os 5 salatos, esse é um direito de você e Allah. Mas quando você vai partir casa do dono, esse é hukuku de ibad. É um direito de os servos. O que você tem que fazer é ir ter com ele, meu irmão. Eu cometi aquele erro, dia X. Peço perdão, meu irmão. Se tu me perdoares, Allah vai me perdoar. La yarhamullahu Allah yarhamun nas. Allah não perdoa aqueles que não perdoam os outros. Por isso que Allah diz naquela área: وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا. Tolere a ele, perdoa a eles. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Será que vocês não gostariam que Allah vos perdoasse? Certo. Eu vou insistir nesta pergunta de insistência porque eu roubei o telefone do chefe, não é? Mas eu descobri que esse telefone era útil para o chefe. Não só qualquer pertença que é do chefe ou de uma outra pessoa. Eu quero me arrepender em relação àquela ação. Eu tenho que levar o telefone acompanhado ou só apenas vir explicar? Porque eu tenho receio. Se eu venho me entregar, aí é só arguido. Sou conduzido para... Vai devolver o telefone. Certo. E diz, não, peço perdão, cometi um erro, mas está aqui o telefone.
E aí, se eu for conduzido às outras instâncias, aí já você a responsabilidade. Estou a assumir o meu erro. Sim, é um crime que você cometeu. Certo. Sim. Certo. Inshallah. E temos aquelas ações, aqueles pecados que têm nada a ver com a própria criação de Allah. Eu sou homem e eu, por alguma coisa que me sussurro na minha cabeça, aparece-me alguma coisa de eu tentar mudar do meu sexo. Sou homem e eu tenho que aparentar a ser mulher. E definitivamente tenho que fazer uma cirurgia para eu ser mulher. Caso eu queira me arrepender desta ação, o que é que eu posso fazer? Deixar a prática. Mas eu já fiz. Agora vou lhe dar um exemplo. Sim. Uma casa que se comprou com dinheiro de juros. Quando você quer se arrepender, vai partir a casa. Eu já não sei. Eu já não sei. Por isso eu coloquei essa pergunta aqui para nos compartilhar. Não, isso vai partir. Sim. Mas o importante é de que aquilo ali, você tem que deixar de praticar aquilo e virar as ações para Allah subhanahu wa ta'ala. Certo. Então, eu digo assim porque eu já mudei de sexo. Nasci homem. Mudei de sexo. Fiz uma cirurgia, sou mulher. Então, peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. A minha aparência naquele momento é de mulher. Mas eu nasci homem. Então, se eu faço o arrependimento, volto a me comportar como homem que é a minha criação original ou não? Volta a se comportar como homem, que é a sua criação original. Mas eu tenho a aparência de mulher. Não só o sexo que eu fiz a operação, eu tenho o sexo de mulher. Allah subhanahu wa ta'ala, quando faz uma criatura, sabe por que faz? O Shaitão tinha jurado perante Allah que olha Allah, essa criatura Bani Adam que você criou, eu hei de fazer o quê? Vou trocar a maneira que tu criaste. E uma das maneiras de trocar é essa de mudar de sexo. Por isso que Allah chama a atenção. Lá é fitinan como Shaitão. Satanás não pode vos colocar artimanhas em fazerem coisas como fez com os vossos pais. Foram expulsos do paraíso. Exatamente. Caso um filho queira adotar esse tipo de comportamento, você pode expulsar de casa? Expulsar é uma maneira de educar. Certo. Exatamente. Pode sim. É educação. Você lembra daqueles sahabas que Nabi Salama zangou com eles? Aquela história do Ka'b bin Malik, não é? E os outros. É uma história muito bonita. Aparece também no Riyad al-Salihin. Essa história. Nabi zangou com eles, ficou quanto tempo? Muito tempo sem falar com eles. Já dava salam, Nabi não respondia. Até Allah revelar aquele versículo. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. É um ayat comprido. Allah falar disso. Ka'b bin Malik e seus amigos. Não é? Então, você zangar para educar chama-se al-bughd fillah. Zangar por causa de Allah. Então, é jaiz. É permitido. E se a pessoa se arrepender naquelas condições, continuar com aqueles sinais nos quais ele se arrependeu, há um problema? Os sinais... Ficou com os sinais. Ele já se arrependeu do pecado? Se já fez uma operação, sim, não há de ser possível operar para devolver o sexo do homem de novo. Fica complicado. Então fica assim como está. E só para terminar, a respeito dessa tauba, você tem que mencionar o pecado naquele momento que você está a orar? Não. Dizer, Ya Allah, eu me arrependo porque eu fiz isto. Não, Allah sabe. Allah sabe. E a sua intenção diz por que você está a chorar. Certo. Exatamente. Então, qual poderia ser o conselho que o nosso chefe nos daria a respeito? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. diz Allah no Coran: قل diga os meus servos, يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, os meus servos, aqueles que fizeram pecado, ultrapassaram limites, لا تقنطوا من رحمة الله,
não fiquem desesperados pela misericórdia de Allah. Inna Allah yakfiru dhunuba jami'a. Allah é o perdoador, não é? De todas as coisas. E Allah é o misericordioso. Há um hadith que vem no livro de Tirmizi, وكثير الشواهد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسند، رواه الإمام البزار في مسند من حديث أنس بن مالك، وهو حديث قدسي. جسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي الودو إنك ما دعوتني se você me chamar, não é? إنك ما دعوتني ورجوتني e voltar para mim, isto é, vir ter comigo, غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي, eu irei te perdoar, mesmo que o pecado seja de que tipo de tamanho, eu irei perdoar. Continua lá a dizer nesse hadith qudsi: يا ابن آدم أوفي الودو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Olha, se você enchesse esse mundo todo de pecados, ثم ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان ايش لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ou fico do Adão, mesmo se os teus pecados chegassem ao nível anana sama, das nuvens do céu, não é? Eu iria te perdoar e não ia me importar. Mesmo se os teus pecados fossem do tamanho da terra toda, eu iria te perdoar. Desde que o perdão seja sincero. Allah está pronto para nos perdoar. E este perdão sincero é você não voltar a cometer o pecado? Sim. Sim. Eu estou casado. Sim. O tempo foi passando. Chegou um tempo me divorciei. Eu já pedi arrependimento. Quando eu casei, já fiz tauba. Eu, outrora, eu fazia zina. E Allah, eu já me arrependi porque sou casado. Me divorcio. Chega aquele tempo em que eu não estou em condições de ir conseguir a segunda. Se eu voltar a fazer o adultério, aquele arrependimento, caso seja válido, este outro já não vale? Há de valer, por isso que eu disse. Allah disse: Inna Allah yakbalu tawbata ma lam yugharghar. Allah continua a perdoar o seu servo até que a alma chega na garganta. Só que como é que você sabe se você cometeu esse ato de chegar até amanhã? Então aqui o problema é você morrer sem fazer o último tauba. Aqui é que está a gravidade. Você cometeu a ação, viu que eu já fiz um giro. Tenho que pedir perdão. Exatamente. Jazakallah khair. Meus companheiros, nossos internautas, boas novas nos chegaram. Então, não se sinta que estás fora do padrão ou fora do radar, mas desde que saiba que o que estás a fazer é uma injustiça para ti. E se é injustiça para ti, a única maneira de nós contornarmos essa situação é voltarmos a Allah e pedirmos o perdão a Allah, e só Allah irá nos perdoar. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.